Bom, André, eu quero ver se eu consigo colaborar com o debate. Eu recebi esse convite ontem e fiquei um pouco preocupado, assim, qual é a temática para ser deixada. Mas é uma temática interessante. Queria agradecer, então, na tua pessoa, ao convite que eu recebi, do sindicato e do CAL, e a convivência com a querida colega Helena. Já tivemos um bom papo sobre técnicas de caminhada, então aprendi muito antes de começar o nosso evento. A satisfação de encontrar colegas da velha guarda, o Veríssimo e o Burmeister, que até eu fico perguntando o que eles estão fazendo aqui, porque já deve ter ouvido isso aí tudo, não sei quantas vezes, mas sempre a curiosidade deles é uma coisa assim que eu acho que deve estimular os jovens. E até eu fico pensando assim, quase que a gente devia constituir uma mesa redonda para que todos pudessem se manifestar. Eu digo por quê? Porque eu acho que em relação à formação profissional do arquiteto, nós temos um grande problema. Esse problema é, primeiro, quantitativo. Eu não consigo acompanhar a evolução dos números nessa área da formação profissional. Talvez o professor Veríssimo possa me ajudar. Mas há um tempo atrás eu falava, olha, são 250 escolas de arquitetura no Brasil. Aí a pessoa chega e me corrige, não, são 400. Então são 400 escolas de arquitetura em atividade no Brasil. Não, já são. Então, é uma progressão geométrica de uma rapidez fantástica. O número de arquitetos que a gente está formando, o número de estudantes que estão matriculados nesses cursos, é também, a gente pode utilizar esse adjetivo, fantástico, é fantástico. Então, nós temos um problema. Qual é o problema? À luz desses números todos, nós temos que sentar, nos reunir e discutir a questão da formação profissional para esse número muito grande de profissionais, porque isso vai ter um reflexo em seguida no exercício profissional. Não, a meu ver, no meu entender, não temos feito esses debates, não temos feito esses encontros na profundidade em que deveriam acontecer. Acho que deveriam acontecer muito mais. Eu já participei de encontros da ABEA, por exemplo, que reunia 3.000 pessoas. 3.000 pessoas para se debruçar sobre questões específicas da formação do arquiteto. Então, eram comissões, etc., etc., no final, uma plenária para discutir resoluções, tudo aquilo é bem característico dos congressos. Mas eu acho que a gente não tem feito essas coisas ultimamente. Tínhamos que estar e muito mais gente aqui para examinar esses problemas. Essas questões que estão sendo colocadas aqui, eu acho que são de muita validade. Comparar currículo mínimo, aquele de 1994, dezembro de 1994, as diretrizes curriculares, que são mais recentes, eu acho que isso é muito importante, comparar. No meu entendimento, o currículo mínimo de 1994 é muito mais claro e preciso do que as diretrizes curriculares. Eu digo por quê? A Helena usou uma expressão, flexibilização, e eu concordo. Elas vieram para flexibilizar o ensino da arquitetura, mas em função de uma pressão dos cursos particulares, porque começaram a crescer e se desenvolver no país, e apareceram e pressionaram e disseram, queremos uma flexibilização. Para quê? Para poder propor o ensino que estivesse dentro das suas condições de cada curso. O quadro de professores, as instalações, os laboratórios, as bibliotecas, que o currículo pudesse ter essa flexibilidade para não ter a rigidez que era proposta pelo currículo mínimo. À luz disso, eu penso, o currículo mínimo era mais eficiente, porque ele determinava coisas. Queria fazer uma outra comparação também. A lei que criou o CAL, ela menciona a questão das diretrizes curriculares, a formação do profissional, etc., à luz das diretrizes curriculares previstas para a área. Mas eu me lembro também que, em 1979, no 10º Congresso que aconteceu em Brasília, em 1979, o querido colega e amigo Demetrio Ribeiro, que nós tivemos a oportunidade de comemorar os 100 anos agora, uns dias atrás, numa cerimônia muito tocante, muito emotiva,
Ele apresentou um projeto de lei naquela ocasião, não progrediu. Esse projeto de lei, você sabe que apenas em 2010 a gente conseguiu conquistar um conselho próprio nosso para fiscalizar a nossa profissão. Foi só em 2010, 79, e essa história é muito longa, assim como também nós temos uma história do ensino da arquitetura no Rio Grande do Sul. Nós temos, e ela é feita de capítulos importantes que a gente tem que resgatar. Tem que resgatar a menção à reforma de 62, que é fruto de uma reforma acontecida em 57, é um momento muito importante no nosso ensino, desenvolvimento do nosso ensino. Eu sou da turma de 62 que pediu a implantação daquela reforma de 57 no seu currículo, e houve uma mudança radical na forma de ensinar a arquitetura. Em 1978, se fez uma reforma de ensino aqui, um seminário de ensino aqui na Faculdade de Arquitetura do Rio Grande do Sul, com uma comissão paritária. Se parou a faculdade por 15 dias para discutir o ensino, isso que eu estou propondo agora. Se parou a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por 15 dias, em grupos paritários. Paritários quer dizer, em condições de igualdade. Professores, alunos discutiram o ensino. Eu quero dizer o seguinte, 78. 68. Eu quero dizer o seguinte, que eu considero que essas discussões que aconteceram nesses seminários, a nossa Faculdade de Arquitetura da URGS, ela é considerada uma das melhores do país, junto com a USP, com outras faculdades. Eu considero que a qualidade, o nível de qualidade que nós atingimos, a raiz dessa qualidade está lá naqueles seminários, está lá naqueles debates, está lá naquela reunião conjunta daqueles professores e alunos que se debruçaram. E eu não sei se vocês conseguem ver assim um panorama geral do país, o que estava acontecendo no país. Está falando no seminário de 68. 68, 78, 79, foi um conjunto de seminários que começaram a aparecer na faculdade. Mas o panorama geral do país era um panorama, os colegas aqui podem testemunhar isso, era difícil debater, era proibido se encontrar, 3 era considerado reunião, era proibido se encontrar, tinham que se afastar. Tínhamos colegas que sumiram, desapareceram e não foram mais encontrados, outros foram presos sem motivo nenhum, passaram 10, 15 dias na prisão, daqui a pouco retornaram. E esse grupo de professores e alunos teve a coragem de se reunir, não foi só aqui, em Brasília, em São Paulo, no Mackenzie, e discutiram o ensino da arquitetura, o avanço do ensino da arquitetura. Eu considero que a posição de prestígio que a Faculdade de Arquitetura da URGS dispõe hoje se deve àquilo lá. Nós temos uma história e essa história tem que ser considerada. Mas o Demetrio Ribeiro, quando redigiu o seu anteprojeto de conselho próprio, que, como eu disse, não progrediu, foi levado numa plenária lá no Congresso de Brasília, ele propunha somente poderão conferir diploma de arquiteto os cursos de arquitetura de nível superior oficiais ou oficialmente reconhecidos que, atendidas as demais exigências da lei, atendam ainda às seguintes condições. Ele era claro e preciso: ter duração mínima de 5 anos, ministrar no mínimo 4.000 horas de atividades escolares nas disciplinas necessárias ao efetivo preparo dos alunos para o exercício das atribuições profissionais definidas nessa lei, das quais, no mínimo, 1.800 horas destinadas ao treinamento prático dos alunos na elaboração de projetos e planos. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos precisando dessas definições, novamente, porque senão nós vamos estar formando profissionais com uma disparidade muito grande. O currículo mínimo previa essa clareza e essa precisão. Além do mais, ele previa uma possibilidade de tratar as questões regionais. Estava dito, tratar as questões regionais. Eu penso, essa é a minha primeira intervenção, eu penso que
vou retomar aquilo que eu coloquei no início, André, que nós devemos, as entidades, as instituições, as escolas, os profissionais, estimular a todos aqueles que são protagonistas da formação profissional do arquiteto, do ensino da arquitetura, a se encontrarem e debaterem essa situação que nós estamos vivendo. Eu tenho uma dúvida que eu coloco, eu tenho tido uma dúvida que eu coloco. Nós somos, eu acho que, 100 mil arquitetos formados no país, eu não tenho ideia, mais ou menos. Eu digo o número, o cara chega, eu digo o número, o cara chega e me corrige na hora, 140 mil. Quantos nas escolas? Quantos matriculados da escola, mais ou menos? Nas faculdades de arquitetura, 525 mil? Não, quantos matriculados? É bom, uma quantidade incrível, mas eu tenho, mas à luz dessas questões e da dramaticidade que vivemos hoje na formação profissional e no exercício profissional, eu sempre tenho uma questão que eu não tenho conseguido responder, é uma questão que me surge. Eu registrei num documento que o Veríssimo conhece, que é um livro em que eu me dediquei a fazer uma reflexão sobre o ensino da arquitetura, está sendo editado pelo CAU, eu concorri a um edital público aberto, eu apresentei esses originais e agora está sendo levado a efeito, e em breve eu acho que os colegas poderão, se quiserem, né, ler, mas eu faço uma pergunta. Por que esse número de escolas que nós temos, 525, esse número imenso de arquitetos formados, 140 mil, um número imenso, muito grande de matriculados nas escolas, por que não há uma correspondência direta entre tudo isso, esses números, essa quantidade, e a qualidade das nossas cidades? Eu sei que existem exemplos de boa arquitetura, de bom urbanismo, de boas ruas, de boas praças, que a gente pode colher no nosso cotidiano. Mas, em geral, qual é a repercussão do nosso ensino sobre o objetivo fundamental da arquitetura e do urbanismo, que é a cidade? Qual é a repercussão? Eu não estou encontrando respostas. É isso, colegas. Obrigado. Obrigado, Ivan.